Continuando o vídeo da semana passada, partindo do princípio que vocês conseguiram compreender como que se dá essa primeira camada do modelo cognitivo, pensamento que gera emoção e que influencia / determina comportamento, a gente vai começar a entender como que esses pensamentos automáticos surgem. Eles não são uma caixinha que, apareceu do nada aqui na minha cabeça, não. Ele é determinado por alguns aprendizados que a gente vai entender agora. E para a gente entender melhor isso, eu vou pular a segunda camada. Depois eu volto na segunda camada, que são as chamadas crenças intermediárias. Depois eu volto nelas, que vai ficar mais claro ainda a explicação. Eu vou pular para a última camada, que são as crenças centrais ou crenças nucleares. O que são essas crenças centrais ou crenças nucleares? Essas crenças centrais, elas são desenvolvidas a partir da nossa primeira infância. Essas crenças, elas dizem respeito a ideias fixas, muito rígidas, que a gente tem a respeito de nós mesmos, das outras pessoas e do mundo que está ao nosso redor. Então essas crenças, elas são desenvolvidas como eu falei na primeira infância, mas como que elas são desenvolvidas? A partir principalmente do contato com os nossos pais, figuras de autoridade, né? Pessoas ou situações que foram importantes para a gente na nossa primeira infância. A partir desse primeiro aprendizado que a gente começa a desenvolver essas crenças nucleares, que podem ser crenças funcionais ou disfuncionais, a depender da forma como nós somos criados, como eu falei, das situações, dos aprendizados que nos passaram, de possíveis traumas que a gente sofreu, a gente desenvolve essas crenças. E como eu falei, elas podem ser funcionais, como elas podem ser disfuncionais. Vocês conseguem perceber o tamanho do problema que a gente tem quando esse tipo de crença é disfuncional? A partir do momento que eu desenvolvi uma crença disfuncional, eu começo a distorcer a minha realidade para que aquela crença seja reforçada. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que o meu cérebro, ele não sabe que o correto é assim. Por quê? Porque ele aprendeu que o correto é assim. É o contrário, está de cabeça para baixo. Então, todo o fluxo que ele vai seguir a partir dali, ele vai tentar encaixar de cabeça para baixo. E isso tem relação também com a nossa realidade, com o pensamento. Lembra que eu falei lá atrás, o pensamento é a interpretação da realidade. Então, as coisas que acontecem à minha volta, elas são alteradas pelo meu pensamento, elas são distorcidas para que elas caibam na minha crença. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Pessoas que têm crença de inadequação, crença de incapacidade. Essas pessoas tendem a ter uma autoestima relacionada ali à capacidade dela, às competências dela, mais baixa. Então, por exemplo, você recebe um elogio de alguém referente a um trabalho bem feito que você fez. Normalmente, o pensamento que a gente tem em relação a isso, mas estava fácil, isso não foi mérito meu. Mas a prova que eu tirei uma nota boa, ela estava fácil, todo mundo tirou uma nota boa. Isso parece uma fala de humildade, quando na verdade isso é uma forma que a gente tem, um mecanismo de autossabotagem que a gente tem, que visa reforçar essa crença de incapacidade que eu desenvolvi lá atrás. Ou seja, é mais aceitável para a minha crença de incapacidade que a prova estivesse fácil do que eu ser capaz, do que eu ter estudado, eu ter boas capacidades, boas qualidades para conseguir tirar aquela nota. Entende o tamanho o tanto que isso vai impactar na nossa vida, principalmente adulta? Porque quando a gente é adolescente, a gente ainda está em desenvolvimento. Quando a gente é criança, a gente está em desenvolvimento. A partir da vida adulta, a gente começa a ser cobrado de muitas coisas. São relacionamentos que a gente tem que dar conta, é trabalho, é vida social, é finanças. São muitas as cobranças que a gente tem. E aqueles aprendizados disfuncionais que lá atrás não faziam diferença, agora começam a fazer.